Hoje em dia é meio modinha falar, né, de neurodivergentes, né? Todo mundo é um pouquinho TDAH, todo mundo tem alguém que é autista, tá? Os diagnósticos ficaram talvez mais elásticos ou ficaram mais precisos, de repente, né? Mas é uma questão assim, né? E aí a gente pensa, e em relação à bruxaria, né? Como é que funcionam essas pessoas que têm um pensamento diferenciado dentro do nosso ramo, né? E hoje eu vou abordar a questão da superdotação, né? É, por ter experiências com essa, com essa essas pessoas que têm essas características, né? E porque é meio comum, né? Então vamos dar uma espiadinha nisso. Até daqui a pouco. É meio assim, a gente antigamente as pessoas falavam, fulano é um gênio, né? E gênio abrangia, quando a gente falava gênio, normalmente era alguém assim que era excepcional, principalmente na área de exatas, né? Aquela criança que já era boa em matemática, aquela criança que já entendia cálculos, enfim. Mas o que a gente chama hoje de superdotação, que é bem recente, é, no, no jargão científico, né? É mais abrangente do que só um QI elevado. Né? São pessoas que elas têm um cérebro diferente, com alta velocidade, profundidade, processamento e intensidade sensorial e emocional. E existe uma certa predisposição hereditária. Normalmente a pessoa que tem essa característica já teve familiares que também tiveram e que podem ter pensado que tinham outras questões, né? Porque como a superdotação não é uma doença, então a gente não fala sintoma, mas que a pessoa pode ter uma sensação de se encaixar em questões, em outras áreas da neurodivergência, né? O TDAH, o autismo, mesmo a questão da bipolaridade, porque às vezes a pessoa é muito intensa. É, existe o hiperfoco, existe um pensamento que a gente chama de arbóreo, né? Que é aquele pensamento que você fala aqui uma coisinha, tá falando aqui outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha, só que uma hora chega num consenso e a coisa flui, né? Não é aquela coisa só da dispersão. Existe, quando você está raciocinando, você está indo em múltiplas direções, porque o seu cérebro está funcionando dessa forma, né? E, e isso, as pessoas que têm, né, elas vão sentindo que tem alguma coisa de esquisita com elas, porque as outras pessoas não estão acompanhando os raciocínios dela. Então, aí fica. Não necessariamente a pessoa está tendo é, um desempenho fabuloso na escola, não necessariamente, como eu falei, não vai se dar bem nas exatas, porque a superdotação pode ser para outras áreas. É, e, mas ela tem aquela sensação de que ela, parece que o que ela fala não é entendido, e tem aquela questão de ter uma fome, né? É, tudo existe uma fome e também uma sensação de que o que existe disponível em termos de informação nos assuntos que são do interesse do hiperfoco dessas pessoas vai ficando meio rasinho, fica aquela coisa que a pessoa tem que ir meio. É muito comum que eles tenham essa vontade de desenvolver essas suas capacidades, de dar vazão, na verdade, né, às suas capacidades através do autodidatismo. Então, assim, a pessoa tem pontos em que elas são muito interessadas e naqueles pontos o que é disponível às vezes não basta.
E isso, assim, soa muito, ressoa muito, né, com a bruxaria. Por quê? Porque justamente a ideia da bruxaria é você se desenvolver além daquilo que é o normal, o típico dentro da qualidade do ser humano, né? E essa possibilidade, essa vontade de ir além, esse ir além depender do empenho de cada um, é muito atrativo para quem é superdotado. É muito atrativo também para outras áreas dos neurodivergentes, mas é que os outros podem não se fixar, né, quando tiver um TDAH, mas, ou ficar oscilando, né, entra fundo, mas depois larga, como na bipolaridade. Mas assim, a pessoa ela tem que ter um empenho acima do normal para realmente entender todo o potencial que se abre quando você pensa no desenvolvimento seu, eh, e no leque de explicações, de orientação que você pode ter quando você não fica só naquilo que é o cientificamente comprovado, quando você fala assim, não, gente, existe, a vida tem mais dimensões do que só o que a ciência hoje estuda, e que e você sente que você dá conta de estar indo pesquisar mais coisa do que isso só, que está sendo hoje apresentado, né? E nesse vácuo, né, de aquilo que você está buscando e aquilo que você sente urgência de entender a vida, entender por que as pessoas são entender os ciclos, entender essas sincronicidades, o que a gente chama de magia, né? As coisas que acontecem, por que algumas coisas parecem ter um vínculo de conexão, foi desencadeado por alguma coisa, existe um elo, né? E isso só no pensamento materialista, isso não encontra uma resposta, né? E aí, na ânsia de encontrar mais respostas, é muito comum que pessoas que sejam superdotadas, elas tenham pelo menos um vasto campo de pesquisa e de estudo, né? E assim, o que acontece, né? Para quem tem superdotação e se interessa, e a sua superdotação encaminha para esse lado, entendam que não é exibicionismo, não é vaidade, não é como se fosse assim, vontade de usar toda a sua capacidade em algo que também tenha muito potencial de exploração, né? É aquela coisa. E a pessoa vai ter sempre um senso crítico. Então, não é aquela pessoa que vai pegar e vai falar assim, eu tenho que fazer isso porque é assim. Não, a pessoa vai tentar entender por que aquilo funciona daquele jeito, vai tentar, não sei se eu posso usar a expressão científico, mas vai tentar ter um raciocínio mais ou menos lógico para tentar encontrar hipóteses plausíveis para aqueles eventos. Então, são pessoas que, na nossa área, são muito úteis, né? Para trazer credibilidade, para trazer uma perspectiva mais racional, né? A pessoa tem essa vontade de estar entendendo a fundo e não se contentando com as respostas, as explicações rasas, né? E também, no que não estão só buscando os resultados, né? Porque assim, é quase que unânime quando as pessoas procuram a bruxaria, que as pessoas que estejam buscando a bruxaria estejam querendo resolver algumas questões da vida delas, né? Então é aquela coisa, vamos fazer o namorado voltar, vamos fazer o dinheiro entrar, vamos tentar ver se a gente tem algum dom de cura, alguma coisa prática, mas as pessoas, é bem raro as pessoas que têm empenho em entender as leis da vida, esses aspectos mais filosóficos, esses aspectos mais profundos da magia. Só que, além disso, essas pessoas também vão ter desempenho melhor em termos de desenvolvimento de seus potenciais. Então, assim, a gente já viu situações
bem, o que a gente diria assim, nossa, isso, né, não dá para dizer que isso não foi desencadeado pela magia. Não dá para dizer que isso não foi um poder pessoal que aquela pessoa conseguiu desencadear, porque fica muito óbvio, né? E assim, então o que que a gente fala, né? Que se você se sente uma pessoa que se encaixa, e existe hoje no YouTube, nos sites, pessoas explicando os indícios do que seja uma superdotação, né? Eu nem falo para a pessoa fazer o teste, tentar comprovar, porque uma coisa é quando você é jovem, criança, e isso pode te ajudar a se direcionar na vida. Mas quando você é adulto, esse diagnóstico não precisa ser algo formal, né? Mas é aquilo que você talvez se encaixe, se entenda, e que quando você vai procurar a espiritualidade, você também busca aquela nível de buscar uma profundidade, essa intensidade, essa dedicação, esse empenho, e às vezes simplesmente não encontra, né? Não encontra os lugares, é assim porque é assim. Não existe porque é assim, né? Como diria lá o Castelo Rá-Tim-Bum lá. Não, a gente tem possibilidade de pesquisa, possibilidade de buscar entendimento. No nosso curso de treinamento, a gente indica muita literatura, quer dizer, não é só literatura bruxal, a gente indica literatura de diversas áreas, conforme aquilo que a pessoa for trazendo. Então, a pessoa vai vivenciando experiências que estão além daquilo que é normalmente aceito, e vai tendo também um respaldo intelectual para que aquilo faça sentido. Então não é sair da realidade, não é sonhar, não chega nem a ser a coisa da crença, né? Você vai vivenciar experiências, certo? Vocês estão gostando dos nossos conteúdos? Estão gostando? Deixe seu like, comenta, deixa um emoji que seja, tá? E sugestões de pauta a gente também está sempre aceitando. Eu tenho algumas já que já foram, tem uma listinha que eu estou devendo ainda, mas a gente aceita, e também sugestões sobre a questão do como que vocês estão recebendo os nossos posts, né? De repente está sendo interessante, não está? Melhorar alguma coisa, enfim. A gente está aqui, tá? Até semana.